bem-vinda, querida. Obrigada, gente. Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém. Gente, o Espírito Santo já começou a fazer grandes coisas. Amém? E tudo que já aconteceu até agora, nós podíamos até ir para casa, né? Agora já acrescentados pelo Senhor. E tudo que o Senhor foi falando, tanto nos louvores, como naquilo que o Espírito Santo falou através da vida da Carmen, né? Tudo é congruente, tudo numa harmonia do que eu creio que o Senhor quer fazer aqui no nosso meio. Amém? E eu estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer ao pastor Ricardo, Carmen, né? A vocês por estarem aqui, né? Agradecer ao Senhor nesse domingo pós-Páscoa, né? Esse domingo depois da data mais importante para o cristianismo, que é a Páscoa, não é a nossa redenção. E eu não sei vocês, mas antes de eu nascer de novo, quando eu vim a data da Páscoa, que tinha a morte e a ressurreição de Jesus, eu via com uma ótica totalmente diferente. Na verdade, na minha ótica, e vocês até, o Senhor vai entender o que eu vou falar aqui, eu achava Deus injusto. Porque o que é que eu achava? Que Jesus tinha passado tudo aquilo ali, certo? Para ter um grande milagre de ressurreição, só que eu não via o link disso com a minha vida. Vocês entendem? Tipo assim, algo poderoso aconteceu, só que aconteceu lá com ele, certo? Só que quando eu nasci de novo e fui tendo acesso à palavra de Deus, né? Eu vi que nessa atitude ele fez algo poderoso. Ele ressuscitou primeiro, para que depois nós também, né, fôssemos ressuscitados nele. Então, hoje em dia, nós estamos numa nova realidade em Cristo Jesus. Amém? Nós fomos transportados de um lugar de trevas para um lugar de luz. Não é? Trevas é o contrário de luz. E por que é importante a gente fixar tanto isso no nosso coração? Porque a gente está hoje num lugar totalmente diferente. Então, a gente tem que saber como viver nesse lugar. Já pensou se eu chegasse aqui em Fortaleza e começasse a falar francês aqui com vocês? Não ia ter nada a ver com nada, né? Primeiro que ia ser um milagre, né? Porque eu não sei francês. Gente, eu convivi 5 anos com 2 franceses, né? Que era o meu chefe. Eu não aprendi nada. Tipo assim, não teve graça de Deus, aprendi 0. Então, assim, mas não ia ter nada a ver. Por quê? Porque não ia abençoar ninguém ia entender. E eu estou em Fortaleza, amém? Então, nós estamos no reino da luz. Nós fomos transportados por Deus para esse lugar. Nós fomos reconciliados com Deus. E isso é algo totalmente prático, certo? E eu queria trazer hoje aqui para vocês o exemplo de uma mulher. Na verdade, ela não era uma mulher nascida de novo, não era uma mulher da nova aliança, mas ela era uma mulher do povo de Deus. E a vida dela mostra, e os frutos da vida dela, que ela sabia aonde ela estava. Amém? Vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 1. Vocês abriram, gente? Amém? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Joroão, filho de Eliú, filho de Taú, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia que Elcana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor
lhe tivesse cerrado a madre. E dá uma vírgula aí, certo? Que eu quero conversar com vocês. Depois, aqui até na minha Bíblia, na Almeida Corrigida Fiel, chama Penina de a sua rival, não é? Que forte. Mas aqui eu vejo duas mulheres, cada uma passando por sua situação de falta. As duas. Nenhuma era plena naquele momento, certo? Uma tinha os filhos, tinha filhas, né? Tinha o marido, mas o amor daquele marido não era dela. A outra tinha o amor do marido, mas não tinha os filhos. O marido, por sua vez, não cobrava os filhos, amava aquela mulher, mas ela tinha aquele desejo, certo? E aí, continuando. Versículo 6. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Porque está mal teu coração. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E aí, eu vou aqui para a mesma situação, não é? Voltando. Penina tenta, vamos dizer, resolver a situação como? Maltratando a outra, certo? E qual foi o jeito que deu? Nenhum. Aquilo foi a forma natural. Penina tinha um Deus também. Amém? Penina tinha o Senhor. Penina era do povo de Deus. Mas o que ela escolheu? Ela escolheu ficar tentando humilhar a Ana. Quem sabe que essa humilhação não traria o amor de Elcana? Quem sabe? Né? Era mais um desabafo, mas aquilo ia adiantar de quê? Gente, de nada. E a falta de sabedoria daquela mulher. Aqui a Bíblia não diz, mas eu imagino uma mulher altamente ferida nas emoções, né? E ferida é assim, quando você está ferido e alguém pega, é difícil não reagir, não é assim? E essa mulher, ela não foi se colocar diante do Senhor, para o Senhor dela, né? Vir alcançá-la. Mas Ana fez diferente. E eu queria ler com vocês aqui. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E ali sacerdote estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e orou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Vocês veem aqui que Penina não foi lá e disse assim, aliás, Ana não chegou lá e disse: Senhor, olha essa mulher aí, que ela está fazendo comigo. Ela não foi lá e redar a outra, certo? Ela não pegou, ela se derramou. E eu imagino ali uma oração, não era aquela oração que você fica bonito, que cai só a lágrima, né? Você fica. Não. Foi um negócio, gente, tão diferente, tão assim, né? Extravagante, ela realmente botou para fora. Sabe? Aquilo que estava maltratando aquela mulher, aquilo que estava trazendo morte nas emoções, ela entregou ao Senhor. Amém? Naquele momento. E sucedeu que, perseverando ela a orar perante o Senhor, ele observou a sua boca. Porquanto Ana, no seu coração, falava e só movia os lábios, porém, não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. Gente, foi um negócio assim tão... eu imagino que ela estava com as emoções tão assim, bagunçadas, que naquele momento ela teve que fazer aquilo ali mesmo. Tipo assim, aquela oração que você rola no chão, que ninguém entende nada, não é? E aí, o profeta disse: você está embriagada?
você está embriagada, aparta-te de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado, repitam comigo, derramado, a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Porque da multidão dos meus cuidados e do desgosto eu tenho falado até agora. Gente, essa mulher sabia que ela era do povo de Deus. Se fosse outro, tinha virado as costas para o profeta, não é não? E tinha dito, vale-me Deus, passando por isso, eu aqui buscando a Deus. E esse homem disse que eu bebi. Humilhação, né? Mas não, ela estava verdadeiramente, ela era uma mulher posicionada. Amém? E então respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeres. E disse ela: ache tua serva. Olha aí, gente, que coração lindo. Graças aos teus olhos. Assim a mulher foi no seu caminho e comeu. E o seu semblante não era mais triste. Gente, que palavra. Que palavra. Essa mulher não estava ofendida. Essa mulher não estava mais triste. Essa mulher não estava mais desorganizada. Amém? Aleluia. E eu estava orando porque eu queria trazer outra palavra, na verdade, né? Ai, meu Deus, eu queria trazer outra palavra e tal, mas o Senhor fala essa palavra, meu Deus, como é que eu vou dizer isso, né? Sobre alma, sobre derramar a alma, como é que vai ser? E aí eu estava ali meditando, né? Orando no louvor e tal, e veio no meu espírito, gente, uma vontade, olha aí, muito grande de lavar os meus pincéis e as esponjas de maquiagem que eu tenho. Aí meu Deus, só pode ser a carne. Querendo tomar o tempo de consagração aqui que eu vou trazer, né? A ministração e tal. Mas aí eu fui lavar e o Senhor começou a ministrar o meu coração. Porque uma esponja, quando ela está suja de base, de corretivo, não é só você botar na água e o sabão e sai, não. Existe um processo, existe um ambiente, certo? E parece que não vai prestar, porque você passa água, passa sabão e continua ali sujo, impregnado, né? Mas quando você coloca no calor, na água quente, deixa ali no local certo, né? Diante do ambiente certo. Gente, tudo aquilo que estava incrustado dentro daquela esponja sai, certo? E o Senhor falou comigo que nessa noite Ele quer fazer isso comigo e com vocês. Amém? E hoje eu estou aqui pregando isso com autoridade, porque eu já fiz isso. Eu já passei por isso. Eu já fiz essas orações que você sai e fica a baba assim de... Mas eu saí organizada por dentro. Amém? Eu saí realmente tendo entregue tudo ao Senhor. Amém? Aleluia. E o tangedor está por aqui, gente? Está ali. Aleluia. Obrigada, Pai. Se puder diminuir a luz. E o Senhor me falou que tinham pessoas hoje à noite aqui com a alma precisando da ajuda do Espírito Santo. Precisando da ajuda do Pai. Precisando, talvez você é uma pessoa contida. Você tem o Senhor, mas você é uma pessoa mais... E hoje o Senhor quer que você abra o seu coração. E você entregue a Ele. Se você quiser ficar sentado, se quiser ficar em pé, se quiser ficar de joelhos, fica livre. Mas eu sei porque sei que tem uma unção hoje, aqui nesse lugar, para você sair diferente. E a tua esponja, que é o teu coração, sai bem limpinho daqui para algo novo que o Senhor vai fazer. Ele não te trouxe aqui à toa. Aleluia. Glória a Deus. E eu estava orando hoje pela manhã e o Senhor me deu uma palavra, né? Para eu dizer para vocês. Eu até anotei para não esquecer. E o Senhor disse assim, que pessoas iam se mover com mais intensidade nos dons depois de hoje à noite. E que pessoas que ainda não se moviam nos dons do Espírito iam se mover depois de hoje à noite. E aí você deve dizer, o que é que tem a ver, mulher?
Tem nada a ver, tem tudo a ver. Você e eu somos um ser trino. E tem coisas impedindo que Deus flua com mais força através da sua vida. Como estava impedindo o fluir de Deus mais forte através da minha vida por um tempo. E eu te convido a se consagrar ao Senhor, a colocar o coração diante do Senhor. Sabe, não precisa ninguém ouvir. Fica livre, gente, do jeito que o Senhor botar no seu coração. Mas preocupações, coisas que você, no fundo, passa como se estivesse passando sozinho. E o Senhor diz para você nessa noite: eu nunca te deixei. Eu nunca vou te abandonar. Eu sou contigo. Aleluia. Você sabia que quando você traz luz para algo, aquilo perde força na sua vida. Mas quando você fica encobrindo, quando você fica retendo, aquilo vai ganhando uma proporção, é uma bola de neve. E Deus não quer que você saia mais daqui com isso, amém? Se existe algo no seu coração, algo mal resolvido com alguma pessoa, fale ao Senhor. Mas faça como Ana, não fale enredando a pessoa, não. Não é oração enredando a pessoa, amém? Eu já fiz uma oração, gente, enredando uma pessoa. E Deus falou, mude você. E deu certo, viu? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ficar aqui orando. E você fica no Senhor. Se você está aqui e você diz, não, Cris, eu sou do meu coração e eu não tenho nada para abrir para o Senhor. Gente, discerne o corpo nessa noite. Ama a vida dos teus irmãos. E cobre eles com oração nessa hora. Porque o Espírito Santo de Deus está fazendo algo poderoso. Aleluia. Nada mais satisfaz a minha alma, Senhor. Nós te entregamos tudo nessa noite. Nós nos rendemos a você. Reconhecemos você, Senhor. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Tu és bom, Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Obrigada, Pai. Aleluia. Obrigada, Pai, porque há um coração sincero e contrito. Você não resistirá. Obrigada, Senhor, porque provaremos e veremos a Tua bondade. Provaremos e veremos que o Senhor é bom em nossas vidas. Obrigada, Pai.
Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Robro sereketerebre bababarabarabahas. Roxereketerebre babarabahas. Você pode orar em outras línguas, querida? Rebraseketerebre bababarabarabahas. Sabe que quando lá em Lucas relata que quando o Senhor falou com Maria que ele tinha um propósito na vida dela, de trazer o Salvador, dela ser mãe de Jesus, homem. Ela tinha um propósito de dar o seu útero para que Jesus fosse desenvolvido, para que Jesus viesse ao mundo de forma natural. E eu me alegro porque quando ela ouviu do anjo, ela disse uma frase maravilhosa. Ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aleluia! Isso é tão profundo, amados. Ela disse assim: alma, se alegre em Deus com o seu propósito, porque o meu espírito está alegre em cumprir esse propósito. Aleluia! Aleluia! Nessa noite existem pessoas que em sua alma se entristece com o propósito, com aquilo que Deus está falando com você. A sua alma não entende, a sua alma resiste. Mas nessa noite o Senhor quer que a sua alma se alegre, a sua alma reconheça, a sua alma vibre com aquilo que Ele tem para você, meu irmão. Aleluia! Satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Engrandeça ao Senhor, engrandeça ao Senhor. Nada mais satisfaz minha alma. Abra a sua boca, engrandeça ao Senhor, nosso Salvador. Obrigada, Pai. Aleluia. Aleluia. Eu vou ajudar a sua alma, a minha alma, a engrandecer ao Senhor. No Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio, diga, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aleluia! O santuário das moradas do Altíssimo. Cadê as moradas do Altíssimo? Aleluia! Aleluia! Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. 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 Aleluia! E
refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, aquietai-vos, diz o Senhor. Aquietai-vos, diz o Senhor. Aquietai-vos, diz o Senhor. Oh, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Obrigada, Senhor. Nós aquietamos a nossa alma. Nós silenciamos a nossa alma, Senhor, para ouvir do Teu Espírito, para ouvir da Tua palavra. Oh, rabraxere que terebre bababarabahasso, remane que tolobrocosore cantarase, manaste que tolobrose. Oh, você sabe orar em outras línguas, querido? O Senhor quer dar línguas novas a você nessa noite. O Senhor quer manifestar o seu poder nessa noite. Robra que terebre bababarabahasso, rebraste que terebre bababarabahasso. Aleluia! Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado no verbo da vida aldeota. Serei exaltado na sua casa. Serei exaltado no seu trabalho. Serei exaltado no seu casamento. Serei exaltado com os seus filhos. Eu sou Deus. Eu sou Deus das nações. Aleluia! Nós te agradecemos, Senhor. Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza, Pai. Tu és a nossa porção. Tu és a nossa alegria. Tu és o nosso bem mais precioso. Oh, requeterebre bababarabahasso. Xaracatarabraste queterebre bababarabahasso. Aleluia. Aleluia. Oh, eu quero que a gente forme grupos aqui para a gente estar orando. Eu queria que se formasse um grupo para orar pelas famílias dessa igreja. Pode se juntar aí com a Lúcia, aqui desse lado. Eu queria que a gente, um grupo para orar pela escola de ministros, um grupo para orar pelo Rema Brasil, outro grupo para orar pelas autoridades do Brasil. Aleluia, se movimenta a igreja. Deus precisa das suas orações. Aleluia. Vocês podiam cantar alguma coisa do Espírito? Não, é uma música, um louvor que fala do Espírito Santo. Só se for possível. Oh, aleluia. Obrigada, Pai. Obrigado pela tua igreja, pela oração da tua igreja, Senhor. Você só faz alguma coisa nessa terra se estivermos orando. E nós nos submetemos à tua palavra nessa noite. E nós oramos para que o Rema Aldeota, a escola de ministros,
cumpra o seu propósito, Pai. Para que eles formem, para que eles ensinem pessoas para serem efetivos no teu reino, Pai. Obrigado porque nós oramos pelas famílias do Verbo da Vida Aldeota, por homens, mulheres, crianças, jovens, por famílias fortes, Pai. Porque quando a igreja está forte, é porque famílias estão fortes, Senhor. Eu oro por mulheres sábias, cheias do teu Espírito, homens sacerdotes no lar. Oh, aleluia. Eu oro, Pai, pelo um governo segundo o teu coração. Aleluia. Esse lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Tua glória, Senhor. Oh, obrigada, Senhor, pela tua glória. Doce amor que liberta meu ser da vergonha de estar. Tua presença, oh, aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Aleluia. 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 Você já pode ir vindo para os seus lugares. Aleluia. Aleluia. Eu queria chamar aqui pessoas para orar. Queria chamar você, Rejane. Aleluia. Xarabraba. Queria chamar a Suiane. E você? Vou deixar aqui só. Vou deixar ela só. Aleluia. Orebre baba barabarabarras. Que terebre baba baba. Xarabra baba baba. Queria orar. Xerebra baba baraba. Arabra baba barabarabarras. Que terebre baba. Obrigada, Senhor.
quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Aleluia! Obrigada, Pai. Eu queria chamar algumas mulheres para dar um abraço nessas mulheres aqui. E eu queria chamar o Bruno. Aleluia. Queria que você viesse aqui, Bruno. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos. Queria chamar a Ricardo aqui. Aleluia. Aleluia. Bruno, eu vejo você como um grande soldado. Um grande militar, não de homens, mas de Deus. Uma unção muito especial para acolher pessoas com o seu olhar, com a sua vida. Você ministra muito mais. Não que você não ministre a palavra, mas a sua vida é um reflexo daquilo que você fala. E você tem sido usado nos dons. E a Cristina falou sobre pessoas que vão ser usadas nos dons a partir de hoje. Talvez esses dons estavam um pouco aquietados, mas nessa noite o Senhor está dizendo: os meus dons não adormecem. Os meus dons são irrevogáveis. Os meus dons não param. E os dons, os talentos que eu depositei em você estão aqui, estão aí, estão aqui, estão aí. E nessa noite o Senhor está dizendo: uma unção fresca para que esses dons se manifestem cada vez mais. Pessoas estão chegando. Pessoas estão chegando. Não. Obrigada, Pai. Levante as suas mãos, querido. Agradeça ao Senhor por aquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua glória. Obrigado pela tua igreja nesse lugar, Senhor. Oh, dê um abraço bem grande nele, Ítalo. Você concorda que Ítalo tem um abraço grande? É assim como é grande o coração do Bruno. Amém. Aleluia. Nosso irmão Bruno. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu Espírito. Você pode se assentar no seu lugar. Você está sendo abençoado, abençoada. Oh, glória.